nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Hoje eu tenho alegria e você está acompanhando o É Nóis Cast, mas hoje é o início de uma nova parceria. O É Nóis Cast está na marca da pênalti e a partir de agora, toda semana você vai ter as maiores, melhores personalidades e personagens no É Nóis Cast com a pênalti e com a Federação Paraense de Futebol. As personalidades, as personagens do mais alto garbo e elegância estarão aqui e eu começo com ele, o homem que comanda a Federação Paraense de Futebol e eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui. Ricardo. Uma honra, irmão. É uma honra para mim. Seja muito bem-vindo mais uma vez no É Nóis Queiroz e agora na marca da pênalti. Cara, é um privilégio. Já é a terceira vez que a gente senta, né? Terceira vez. E você tem uma credibilidade muito alta, né, nessa área da comunicação. Então, ou seja, para mim é um privilégio usar o teu prestígio, da tua audiência, para falar de futebol. Então, tu ficaste curioso? Tu queres saber? Tu já sabes, eu te peço. Vem com nós, papi! Salve nação queirozense, É Nóis Cast, na marca da pênalti. A gente vai trocar uma ideia, o Campeonato Paraense começou. E Ricardo, eu queria assim, a gente vai falar de muita coisa que muita gente não sabe. Eu descobri na tua fala, inclusive no lançamento lá do prêmio. Mas eu queria saber o seguinte, mano, como foi pra ti essa primeira rodada? O que tu estava esperando? Como foi? Eu quero que tu me diga assim, a gente tá gravando na segunda, então tá bem recente. Como foi? O que tá legal? Segundo campeonato, então tu já tem aí né? Como é que foi? É uma avaliação muito positiva. Na verdade, hoje nós fizemos uma reunião já de operações, onde a gente reúne a liderança da arbitragem, a liderança da operação, que a gente chama de operação, tudo o que acontece quando o clube entra no local de jogo. Na semana a gente faz uma reunião e avalia essas questões. Eu, francamente, acho que, sob o ponto de vista operacional, foi um sucesso a primeira rodada, obviamente com muitas oportunidades de melhorias e enfim, né, de evolução, mas de uma forma geral excelente. A gente também avalia a arbitragem como boa, na verdade, também com alguns pontos de atenção que fazem parte do negócio. A gente tem que entender que os árbitros, assim como os atletas, eles têm os seus momentos de acertos e de erro, e é acertando e errando que eles evoluem. E avaliando isso para melhorar. Avaliando isso. E aí é importante a gente entender também que nós chegamos na federação e não havia há 8 anos uma renovação do quadro de árbitros, e quando a gente faz essa renovação agressiva, como já foi na temporada passada e nessa, lançando novos nomes, lançando novos talentos, eles também precisam amadurecer, acertando e errando, colocando sob pressão, para a gente ter um quadro melhor. Eu tenho a convicção, posso te falar, que nós vamos emplacar novamente FIFA e teremos mais paraenses fazendo trios de Série B e Série A, que é o nosso objetivo principal. Então, portanto, para essa primeira avaliação dessa primeira rodada, também considero como positiva, com algumas polêmicas fazem parte, e não me oponho a discuti-las também, faz parte. Agora, e sob o ponto de vista de logística, também avaliamos como um sucesso operacional. E avalio também como entretenimento, uma rodada de alto calor, vamos dizer assim, de público. Tivemos o Clube do Remo liderando, né, as vendas de ingresso, a presença de público, 27 mil pessoas na partida contra o Canaã. Em segundo lugar, o Paysandu com 23 mil pessoas no Mangueirão. Teu atual campeão estreando em casa. Com também uma presença de público excelente. Foi um campeonato com uma primeira rodada, com tudo que se espera foi entregue, eu acho. Então a gente começa com o pé direito na minha avaliação. E assim, eu acho muito importante o seguinte, cara. Tu falaste de logística. Então, falando de logística, fala de deslocamento fala de local onde tem o jogo. E uma das gritas
corretas, que eu sei que tu tens uma preocupação, é o campo de jogo, né? O local. Óbvio que tem muitos locais ainda a serem construídos, terminando, tem tudo isso. Mas como é que tu avalia no teu segundo campeonato, já entrando também nisso, as praças? Não é exatamente isso. Eu seria até mais crítico. Eu acho que esse é um ponto fraco do campeonato. Tá. Dizendo com honestidade, esse é um ponto que realmente precisa evoluir e muito. Eu diria hoje que a gente tem alguns estádios que não nos gera preocupação, que eu acho que claramente aqui Mangueirão, Baenão e Curuzu, por motivos óbvios, e outras praças que geram sim algumas preocupações. Isso é um ponto realmente muito sensível, porque os estádios não são, muitas das vezes, dos clubes, os estádios pertencem algumas vezes ao município, há até estádios que pertencem a entes privados, que não são os clubes e nem a prefeitura, e a gente precisa, sim, estar engrossando cada vez mais o nível de, vamos dizer assim, o sarrafo para liberar essas praças para a prática esportiva. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter a sensibilidade da interiorização, a gente tem que ter a sensibilidade dos clubes que, ao jogar em casa, reforçam as suas conexões com a torcida, raízes, com a comunidade, sim, com os patrocinadores. Então isso sempre vai ser vamos dizer assim, uma estrada difícil de caminhar. Percebo algumas importantes evoluções. Por exemplo, o Parque do Bacurau agora com a iluminação do estádio. Isso acho que foi um ponto que a gente deve registrar como positivo. Percebo em Marabá, já, por exemplo, infelizmente não ficou pronto para esse ano, mas o estádio municipal, tive oportunidade de visitar a obra, vai ficar um espetáculo, sem dúvida nenhuma, uma praça importante para o futebol paraense. O Zinho, com todo o respeito, ele se presta para muitas coisas. Por exemplo, não sou eu que digo, a própria CBF, ele é um estádio que já não consegue suportar uma terceira fase de Copa do Brasil. Vai que o Águia sobe de divisão? Vai subir, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai subir. Então, vejo que com o novo estádio, que está quase pronto, com mais um pouquinho de esforço, ele vai aumentar demais o nível da competição. Então, assim, eu acho que tem algumas evoluções e algumas questões que precisam realmente pontuar. Acho que há um compromisso da federação de estar próximo desses clubes para apoiá-los no sentido de evoluir, mas também de cobrar o suficiente para dizer, vai chegar um ponto que não dá mais. Então, a gente tem um projeto que eu faço meia-culpa, que ele ainda não conseguiu se materializar, que é a nossa ideia que ele seja um piloto já nessa temporada, era para ter sido na passada, mas que era o seguinte, de dizer, você tem um estádio nível A, B e C, né? O C você não pode usar na competição, o B você pode usar na primeira fase e o A você pode usar nas fases eliminatórias. Então, por exemplo, um estádio que tem um gramado nível B, de repente ele poder servir para a fase de classificação, mas não para a fase de eliminação. Tem outros estádios que não, que precisariam entender objetivamente o que os impede de ser vamos dizer, um nível A, e aí correr atrás para classificá-lo como nível A. Isso vocês vão parceirizar com teus afiliados para eles saberem o que é cada nível e tudo isso. Exatamente. Né? Porque não adianta só punir. O pessoal fala assim, a federação tem que simplesmente vetar jogos em alguns lugares. Eu acho que tem que ter uma sensibilidade e construir isso junto. Se você for uma parceiro, construção, aí o segundo ponto é cobrar e até punir. Antes disso é isso. Exatamente. Antes disso a gente precisa, junto, segurar a mão de todos e caminhar para uma evolução coletiva. Castanhal, um caso desse. O Castanhal, eu acho que tem um estádio, sinceramente, ele tem um centro de treinamento, na minha visão, é um dos maiores potenciais do estado. Ali o problema são outros, né? Assim, ele precisa ter mais estrutura de arquibancada para receber um maior público, né? Ou seja, então, inclusive para o bem do próprio, para poder arrecadar com inscrição. Então, eu acho que cada praça tem o seu desafio, mas certamente esse é o maior desafio da federação.
conseguir colocá-los todos no nível mais alto. Tá, então desafios falados, a gente falou da primeira rodada, mas também tem muita coisa, Ricardo, andando bem para frente. Isso aqui é a prova de uma parceria, isso aqui, a pênalti, é uma prova de uma grande parceria, nós estarmos aqui é outra. Fala um pouco para a galera lá, para a nação querosense e agora para a nação paraense. Quais são essas parcerias e o que cada uma delas, ou as principais, trazem? Não, na realidade, eu acho que um ponto que a federação precisava avançar era na lida do marketing, do produto. Saber cuidar desse produto. O Campeonato Paraense de Futebol, ele certamente é o melhor e maior produto da região norte. Não estou falando só de esportivo. Se você pegar qualquer evento da região norte, o Campeonato Paraense, ele como produto de marketing, é o que mais entrega, é o que mais engaja, é o que mais tem audiência, enfim, ou seja, ele é o que mais conversa com o grande público. Sendo esse um grande produto, você precisava tratá-lo bem com as propriedades de marketing. E o que acontecia? Quando a gente chegou na federação, se você pegar, por exemplo, o campeonato de 2021 e os para trás, a maior venda de marketing na história, não estou falando de uma propriedade, eu estou falando do campeonato. Você vender os ativos do campeonato. Não chegou a 300 mil reais. E hoje, por exemplo, a gente está encerrando essa primeira fase de vendas dos ativos da federação de 2025, perfeito, com... até 2025. Desculpa, até 2025, com 2 milhões e meio de reais. É um salto gigantesco. Quase 10 vezes. Exatamente. E agora sim, por que a federação precisa de dinheiro? Para investir no futebol. A federação, ela é uma instituição que ela não pode ter lucro, ela tem superávit. Todo o recurso que é angariado da Federação para o Futebol é para você reinvestir no futebol. Então é com esse recurso que a gente hoje consegue, por exemplo, dizer que a gente vai pagar 1.000 jogos de base esse ano. Pagar. A gente vai tocar em base, porque eu acho isso fundamental, que é um tema que entrou em voga novamente na primeira fase, na primeira rodada. Então acho que isso a gente vai já tirar. A gente faz uma janela aí. Então, para fechar, então há necessidade de fazer boas vendas, de manter essas boas vendas, para que a gente possa agora efetivamente investir no futebol paraense. Fazer o papel da federação, que é fomentar o futebol. E uma estratégia que a federação está adotando é, com cada patrocinador master, a gente conseguir entregar um pouco a mais do que eles compraram. Então isso é uma estratégia de quê? De pós-venda. A gente precisa fazer com que esses parceiros entendam que é importante investir no futebol paraense. Que a gente entrega... Deixa eu falar um negócio para vocês. Gestão de bola de futebol. A visão, não vou falar da pênalti especialmente, a visão de muitos, vamos dizer assim, de muitos fabricantes de material esportivo era que eles entregavam material para a federação e ela ficava com esse material. Ela entregava alguma coisa para os filiados, ela fomentava do jeito que dava, mas outros eu não vou te dizer o que se fazia ou o que não se fazia. Mas eu posso dizer aqui, sem o menor medo de ser processado, de nada, porque eu tenho esses documentos na federação, era que boa parte dessas bolas eram entregues para pessoas que não eram atores do futebol. Eram bolas usadas como um instrumento político, vamos dizer assim, ou até mesmo de satisfação pessoal. Isso é um absurdo. Então, ou seja, veja bem, a gente assim era enxergado. Então a gente tinha um contrato com a Pênalti, por exemplo, eu vou dar os números aqui, não é? 600 bolas ano. E a gente precisava de muito mais. Então nós fizemos um projeto para a Pênalti chamado Sonhos Verdes, mostrando assim, olha, eu preciso de 2.300 bolas, não é de 600. Então eu precisava mostrar o seguinte, olha, primeiro eu vou usar as bolas corretamente, elas são usadas para as nossas competições, mas precisava mostrar o crescimento que a federação vinha tendo nas competições. A gente saiu de 2 competições de base para 30.
A gente saiu de 2 competições femininas para 7 competições femininas. A gente saiu de uma competição profissional só de masculino para 3, que agora é a Supercopa Grão-Pará, a Copa Grão-Pará e o estadual. A gente está saindo de futebol amador de 0, pagos pela federação, 0, para 2.300 jogos de futebol amador, que é a Superliga, que é um campeonato que vai envolver aí, no mínimo, entre 80 a 100 municípios no estado do Pará, que depois vão ter mais 100 seleções, 1.000 clubes municipais pagos pela federação. Então isso é uma revolução do futebol. E aí eu falo assim, Pênalti, você quer ser nossa parceira nisso? E aí a Pênalti compreendeu. Falou assim, olha, você vai escrever com a federação uma história bonita de evolução e revolução no futebol. Um parceiro desse, a gente precisa, aí entra as estratégias de comunicação, entregar mais do que eles deram. E aí a Pênalti, sendo essa grande parceira, ela precisa, sim, receber um pouco mais do que comprou. Então, eu acho que essa é uma estratégia de comunicação da federação. A gente identificou os principais comunicadores da esportivo, e aí eu queria te parabenizar também, justamente por isso, pela credibilidade que você tem na comunicação esportiva, pela profundidade de público, né? Ou seja, pela audiência. E eu acho que isso é uma parceria, mas que ela precisa. Eu acho que assim, o futebol, quando a gente enxerga o futebol como um negócio, ele é um sistema. Então você tem fornecedores, né? Você tem um quadro de árbitro, que são pessoas que trabalham e prestam serviço para a competição, vocês têm patrocinadores, você tem o governo, você tem entidades como, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, Segurança Pública, e você tem os comunicadores, cada um fazendo o seu papel com independência, e essa independência ela é reconhecida, ela é necessária para criar entre nós atritos bons, atritos honestos, que gerem faíscas, e isso faz empurrar para frente. Então, ou seja, a crítica, por exemplo, também dos meios de comunicação são muito importantes e muito bem-vindas, desde que não sejam levianos. Que eu, sinceramente falando, já que é 1 ano e meio de federação, ainda não tive esse desprazer, vamos dizer assim. Tenho visto, não, pessoas independentes fazendo críticas que existem, que tem que criticar, tem que apontar os caminhos, e a federação, aqui ouvindo, quem é sábio ouve mais do que fala. Eu estou falando mais do que eu ouvi até agora, mas... Estou aqui, tu és o cara que veio para falar. Mas de verdade, então assim, eu francamente acho esse projeto importante. Todos os stakeholders de uma competição estarem alinhados em prol do produto. Tá. Então essa que é a parceria, e eu de verdade eu acho que isso tem tudo para andar. Então, uma das coisas que vocês estão entendendo, é por isso que a Pênalti está aqui. Eu fico muito feliz de estar nesse projeto com a Pênalti. Tu falaste um negócio que é contar as boas histórias. O ENOScast nada mais é do que isso. É você entender, como o Ricardo já esteve aqui algumas vezes, é óbvio que hoje, como é o início dessa parceria do ENOScast na marca da Pênalti, e vai ter sim uma pergunta lá no final, que é a pergunta da marca da Pênalti. Mas assim, contar histórias, as pessoas entenderem. Então, repito, junto com a Pênalti, com a ENOSqueiroz, com a federação, você vai ver aqui as personalidades e personagens do mais alto garbo e elegância. Tem muita gente, mas tem um negócio, Ricardo, tu falaste em dinheiro, e dinheiro para evoluir, dinheiro para plantar e colher cada vez mais. Mas tem a Pênalti e tal. Tem um projeto que eu ouvi, mas eu queria que tu explicasse. E como é que isso, que me parece assim, cara, é isso, é estar antenado no mercado, entendendo as necessidades, do que a gente pode trazer de bom, e tu traz uma Google para o Campeonato Paraense, é isso? Não, vocês não entendem, é a Google, é aquela, é ela mesma. Cara, isso é extraordinário, né? Assim, de verdade, eu acho que esse é um grande marco da temporada, a vinda de uma das maiores marcas do mundo para financiar esses sonhos que nós temos plantado, que é ver a evolução e a revolução do futebol. É importante destacar
que um dos pilares da nossa gestão é o fortalecimento do futebol amador. Então existe um universo chamado campeonatos municipais, onde cada município, então, e no Pará isso é muito forte, existem estados que não é tão forte, existem estados que nem existem, e aqui no Pará a gente tem essa força que precisava só ser organizada, mas ela estava lá, que são as ligas municipais. E essas ligas municipais, elas têm os seus clubes municipais, nas mais diversas categorias. Eles fazem campeonato municipal feminino, masculino, sub-17, master, categoria livre, que é a principal. E o que a gente enxergou ali? Uma oportunidade da gente pegar, organizar um calendário, unificar e chamar de uma Superliga. Então o que a gente está fazendo? De maio, por exemplo, a agosto, vai iniciar a temporada dos campeonatos municipais. E esses campeonatos municipais, eles acontecerão sob a organização e gestão da Federação Paraense de Futebol. E aí, quando eu junto esses clubes que disputam nos mais de 100 municípios, eu nem preciso de 100 para isso. Com 80 municípios, a gente já chega em mais de 1000 clubes municipais. 1000. Imagina o que é um campeonato com 1000 clubes. E aí, ou seja, a gente vai ter aí os 80 a 100 campeões municipais, esses clubes com uma cota de até tantos atletas com 17 anos, depois disso livre, categoria livre, como seria um campeonato profissional. Ao fim desses campeonatos, a gente tem os campeões municipais, mas depois a gente tem o quê? As seleções desses campeonatos, que são as seleções municipais. E a gente faz então, portanto, o campeonato municipal. Esse campeonato municipal também pago pela federação, logística, arbitragem, enfim, material, premiação, medalha, troféu, etc. E aí a gente vai ter depois um grande campeão estadual, que é o município campeão. E aí a beleza de tudo isso é o seguinte, ao final de tudo isso, a gente vai ter o draft da competição, que isso vai ser muito bacana. Que é... Galera que gosta ao final, de basquete. Exatamente, é um modelo americano. Ao final da competição, os clubes profissionais vão puxar 3 atletas dessa competição, cada um. Então tenho 12, da Série A naturalmente, tenho 12 clubes, serão 36 atletas puxados dessa competição. Escolhido pelos clubes? E escolhido pelos clubes, o que forçará os clubes de alguma forma a se informar do campeonato, observar o campeonato. Para escolher bem. Seja com os seus olheiros, seja com os jogos que alguns serão transmitidos, seja com as bases estatísticas da competição, mas pagos pela federação. Então, durante o Campeonato Paraense, o clube vai ter lá 3 atletas abaixo de 17 anos, integrado naquela competição, pago pela federação. E isso vai virar uma festa do futebol. Você imagina o que é, por exemplo, a festa de um garoto, sei lá, de São Félix do Xingu, um garoto de Santarém, de repente um garoto de Bragança ou de, sei lá, São Caetano, sendo anunciado pelo Águia, pela Tuna, pelo Remo, pelo Paysandu. O clube nem precisa colocar ele na competição profissional. O clube pode colocá-lo na divisão de base, porque hoje tem competição. Hoje você tem só de base 30 competições. A gente entendeu que isso é um campeonato de comunidade, é um campeonato que reforça a relação do futebol com os núcleos comunitários. A gente acerta um discurso ESG. O que é o ESG? São os pilares de governança, os pilares de meio ambiente e os pilares de sustentabilidade. Que é o que as grandes marcas querem hoje ver. É o que as grandes marcas querem investir. E aí quando você traz esse pilar de ESG para dentro da Amazônia, para dentro de comunidades amazônicas, você consegue acessar o discurso de grandes marcas. Esse projeto está orçado e nós conseguimos captar para esse projeto 3 milhões e 700 mil reais. Eu posso e devo falar porque isso é público, está publicado já pelo Ministério do Esporte. Então, esse projeto nós produzimos, cadastramos no Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte deu o aval para ser captado. Você sabe que o grande desafio não é aprovar projeto, é captar projeto. E nós fomos ao mercado. E aí tem que dar
parabéns para duas marcas. Primeiro é a Equatorial. A Equatorial, que é uma das maiores empresas do estado do Pará, ela colocou R$1.200.000 nesse projeto. Então, ela está financiando o sonho de, por baixo aqui, 30 mil atletas. Por baixo. E aí eu repito, comunitários. E aí a outra marca que comprou e pagou R$2,5 milhões de reais é a Google, que é a maior marca do mundo hoje. Então vamos lá, 3.700.000, é isso? 1.200.000 Equatorial, que é uma marca nossa, que na teoria está aqui vivenciando, e R$2,5 milhões entrou a só Google, gigante. que é disparada, uma das maiores marcas do mundo. Todo mundo tem contato com a Google todo dia, toda hora. Sabe o que é a Google. Aí a pergunta é, o que faz a Google aqui? É exposição de marca? Não. É compreender a necessidade de investir em projetos amazônicos, em projetos que conversem com a comunidade, em projetos que entreguem ESG, em projetos que entreguem discurso de meio ambiente, sustentabilidade e governança. E eu acho que, eu não sei se tu lembras, só para fechar essa história, a gente conversava muito lá atrás assim, cara, qual é o maior desafio da federação? Isso antes da minha campanha. Sim. Qual é o maior problema hoje da Federação para Futebol? Eu falei assim, cara, posso falar? Claro que a base para mim era o maior problema, a base não existia, jogava 2 competições de 1 mês e meio por ano. Isso eu posso falar porque jogadores de base falavam isso para mim, Paulo. A gente ia para a Copa São Paulo, sem parecia lastro. Que e outra, eu dividia com um moleque da mesma idade, parecia que eu batia numa madeira e voltava. Ele corria, parecia o Papaléguas e eu não conseguia. Não tinha lastro. Jogava 3, 4, 5 jogos por ano. Paysandu e Remo, que eram os maiores clubes do Brasil, jogavam 15 jogos por ano. 15? O Fortaleza joga 60. O Hélio, falando só de uma categoria. Não sub-20, por exemplo. Isso. O Hélio que eu falo é o Hélio que jogou no Remo e quase volta e agora foi para o futebol coreano. Falou parecido com isso, não? Hã? O número que ele falou era esse? Não, eu estava conversando com o Pingo, que também saiu da base do Remo, ele falou, não, o Hélio quando volta, porque o Hélio vai e o Hélio volta. Quando é destaque na Série C, ele falou, o Hélio só no Paulistão, e eles nem chegaram, alguma coisa assim, jogou 35 jogos. Ou seja, uma competição. E aqui, o Paysandu e Remo fazendo na temporada inteira, assim, somando tudo, 14, 15 jogos por ano, cara. Então, ou seja, a gente estava enganando o futebol. Então, esse era um problema crítico, mas assim, o principal, qual era para mim? E eu respondi a isso. Sabe qual é o principal desafio? É recuperar a credibilidade da federação. É a federação conseguir, e aí eu vou ser um pouco mais prolixo, só porque é um assunto muito legal de falar, vou dar a última volta para a gente chegar aqui e fechar essa pergunta. A gente vê uma crise de imagem do futebol, brasileiro como um todo. Você pega assim, você faz uma pesquisa, as pessoas, para que existe federação? Sabe? A federação não existe para nada, é para atrapalhar o futebol. Vamos falar a verdade. Para pegar dinheiro. Para não sei o quê, para ficar pegando dinheiro dos clubes e tal. Vai. Então, assim, é nesse sentido que eu digo que a gente precisava recuperar a imagem da federação. Até porque tem que entender. Dizer para que ela existe. Ela existe para isso, para organizar essas competições, para colocar mais competição, para pensar fora da caixa dos clubes, para criar mais oportunidades para os clubes, para as comunidades, para os atletas. Então, eu sempre falava assim, olha, deem 2, 3 anos para a gente mostrar essas competições, para a gente engrossar esse caldo, que é para a gente fazer a sociedade entender que existe uma federação. E para que ela existe? E qual é a função dela? E aí a gente, com 1 ano e meio, já conquistar a credibilidade a ponto de ter 2 grandes marcas como essa, uma marca internacional, apostando nos projetos da federação, eu não te digo que a gente já chegou lá, mas eu digo o seguinte, a gente está no caminho certo. Então acho que isso, só para fechar, Google, para mim foi assim, um grande marco, junto com a Equatorial, para que a gente tenha efetivamente a imagem da federação recuperada para investir no futebol. E quando caiu o prego, quando caiu, o que é que tu falaste? Não, eu vou cometer essa confidência, o que é que tu fizeste? Não, eu acho que esse canal é próprio, né? E outras vezes a gente vai Mas assim, cara, eu tive que tomar um porre, velho. Desculpa. Eu liguei pro André Cavalcante, que é nosso diretor financeiro, pro próprio Zé Ângelo, que é o nosso secretário-geral, e falou assim, cara, eu não tô acreditando que a gente tá com um contrato desse tamanho, com essa marca. Então, cara, eu vou precisar tomar uma cerveja para dar uma baixada de adrenalina. Tomei mais uma, naturalmente, mas eu acho que é uma cerveja merecida.
Tu acho que tem uma coisa com cerveja aí que tu sabe que tem umas boas por aí e tal. Ricardo, tu falaste muito da base, né? Tu já deste uma explanada, mas a galera é ávida pelos campeonatos, o Parazão tá aí. Deixa eu só tentar explicar para vocês. O É Nóis está com a pênalti, todos os influencers, geradores de conteúdo, comunicadores que você conhece, já começou, né? A gente está gravando, então já tem nas redes sociais de cada um várias e várias parcerias, várias e várias marcas, e eu repito, muito feliz de estar na marca da pênalti, de estar aqui começando esse projeto com o Ricardo. O Parazão causa muita expectativa, mas muito amor, mas também muito e tal. E eu queria que tu me dissesse desse Parazão 2024, eu estou falando muito isso, eu fui lá no lançamento e tal, eu estou com uma expectativa positiva. Não sei se vai ser o melhor de todos os tempos e tal, até porque a minha memória não me ajuda. Mas dos últimos anos, eu senti na galera fora Remo e Paysandu, que é mais vista, com mais holofote, uma ânsia. Tu acha que isso tem muito a ver com a recuperação dessa credibilidade interna, porque tem isso, tu tá falando da externa, mas tem a tua interna, e também de o teu campeonato se desmembrar em 13 e agora ter chance de título para todo mundo, cara? E aí explica pro pessoal o que são esses três. Eu acho legal, assim, eu acho que tá formando uma onda perfeita. Porque, na verdade, assim, eu acho, primeiro, existe uma movimentação diferente de Paysandu e Remo, e isso é independente de federação. Porque você vê um Paysandu recém-ascendido à Série B, num momento muito especial do futebol brasileiro, né, onde você tem um aumento de cotas, uma participação que te permite ter um orçamento melhor e maior para uma competição, para uma temporada. Então, eu acho que isso já traz um sal diferente. Você vê um clube do Remo fazendo uma movimentação sensacional. Por exemplo, eu lembro quando o Papelinho foi contratado para executivo do Remo, e a joia, deu ligar para o Papel, primeiro para dizer assim, porra, quando eu era presidente do Paysandu, disseste não para mim. Isso é um bastidor legal de falar. Mas seja bem-vindo ao Campeonato Paraense. Porque ainda bem que eu estou como presidente. Eu fui a Fortaleza tentar contratá-lo. Tu foste lá? Isso foi em 2018, final de 2018, eu estive lá, pessoalmente com ele, e o Tonhão foi muito feliz em enxergar isso. E eu falei, porra, Tonhão, tu acertastes em cheio. É claro que, não precisava dizer isso para ele, isso aí era um consenso, eu acho, na mídia, na mídia e tudo. E vejo o Papelinho como um dos astros da competição, assim como eu vejo também no próprio Hélio dos Anjos, um dos astros da competição. Só dá pra parar de falar da Fortaleza já, né? Ex-Fortaleza, né? Mas assim, ele é então eu vejo uma competição com muitos astros. Então eu acho que assim, o Papelinho é um astro da competição, o próprio Catalá é um astro da competição, eu vejo o Hélio dos Anjos um astro da competição. Campo, o G2 isso que eu ia falar, eu vejo um G2 como astro de competição. O Idemar, que é o treinador do Cametá, que foi um grande jogador, o Jailson como presidente, que também vive, velhinho. Vejo o Hélio dos Anjos, perdão, eu não ia falar do Hélio, o Águia de Marabá. Sim, a gente tem um atual campeão paraense, atual campeão da Supercopa, com investimentos arrojados. O Ferreirinha, porra, é um presidente, cara, arrojadíssimo. Vejo também os clubes que ascenderam à Série A. Por exemplo, o Santa Rosa, eu tenho dito isso muito. O Santa Rosa, que é um clube hoje, até tirei onda hoje com o Roma, né? Falei assim, porra, Roma, se fosse você o atacante lá contra o Paysandu, talvez tu não ia perder aquele gol, né? Porque o Santa Rosa teve um lance capital de frente pro goleiro e acabou perdendo o gol, normal, isso faz parte do futebol, mas o Roma é um cara que entende do riscado, conhece de futebol. Tem que lembrar e muito bem assistido. Não, e o Santa Rosa completa 100 anos. Exatamente. Não é que o Santa Rosa... Nós temos ao ascender, desculpa agora eu te interromper, porque eu acho isso legal, na ascensão da Série A2, B2, segundinha, nem pensar. Para agora, para o Campeonato Paraense, você tem uma volta de um time histórico, centenário e icônico,
e a ascensão de um novo, aí sim, um novo clube, que era Sport Real, mas e é assim, um clube, como eu te falei assim... que tem Paulo Rangel no comando do seu ataque e tal. Não, mas voltando do Santa Rosa, eu vou falar do Canaã ainda, é um clube que tem uma estrutura administrativa admirável, eu preciso dizer isso, certo? Ou seja, eles, através do Davi também, Mirabete, que é irmão do Roma, trabalha no Santa Rosa, o próprio Emerson Dias, que faz o jurídico deles, é um clube muito organizado. Eu dizia isso já na Série B. A gente não chega a ser SAF, eles já são. Não, SAF hoje é o Castanhal. Mas eu dizia para eles assim, olha, vocês têm sob o ponto de vista da federação, eu posso dizer que é um dos clubes mais organizados do campeonato. Então, ou seja, chega forte para disputar. O próprio Canaã, que é o atual campeão, né? Ou seja, fez uma campanha admirável também na Série B. Representa uma B1, região importante do estado. Uma região importantíssima. Tem um presidente muito sério, que é o Alain Cohen, com quem a gente também tenho tido muitas boas conversas. Vejo ali na região Bragantina, Caeté e Bragantino, sempre duas grandes potências. Começa a nascer Rodrigo uma é um real presidente muito sério. Rodrigo é um cara que fez investimento arrojado. Você tem o Arthur Oliveira como técnico. E na realidade, tive até a satisfação de assistir um jogo agora ao lado do Arthur, que é um cara que eu considero um dos maiores meias ofensivos da história do futebol paraense, não tenha nenhuma dúvida disso. Dos que eu vi, o melhor. Não sei se o maior, mas o melhor do que eu vi, né? Não, e o cara, o cara estreou numa Champions League fazendo gol contra o Milan ele consagrou Jardel. No San Siro. Não, e ele consagra Jardel. Então, ou seja, ele é um astro do campeonato. Você tem dúvida que o Arthur é um astro do campeonato? Não, nenhuma. Aí você pega o Bragantino. Aquela rivalidade local é muito importante para o campeonato também. O presidente Cláudio, um cara que eu, cada vez que eu o conheço mais, o admiro mais, de verdade. Para não deixar de falar também, a rivalidade tapajônica, né? Então você tem ali o São Francisco e o Tapajós, também com dois presidentes sérios, presidentes novos, jovens, que também fazem os seus investimentos arrojados. Temos ali, sem dúvida, hoje um campeonato que, na minha visão, ele tem tudo para ser uma grande competição. E aí, só que isso independe da federação. Qual é o nosso papel? É organizar isso direito e dar condições. E por que eu digo que é uma onda perfeita? Porque, além disso aí, ou seja, além dessa... Sabe que eu tremo, né? Sabe disso. Desse preparo dos clubes, que eu, sinceramente, acho eu acompanho futebol paraense há muitos anos, como torcedor, como dirigente, hoje como presidente da federação. Sinceramente, acho que está se formando uma competição muito interessante. E não sai do 0 para o 100 assim, né, Ricardo? Não. Agora, até porque se sair, vai voltar para o 0. E volta para o 0. Além disso, aí sim, aí reconheço também, puxando a sardinha para o nosso lado, a gente tendo colocado aí 3 competições importantes, que é a Supercopa Grão-Pará, o Campeonato Estadual e a Copa Grão-Pará. Supercopa Grão-Pará, que já foi disputada entre Canaã dessa primeira campeão da segunda com o Águia. Copa Grão-Pará, essa que também já foi name right, ou seja, já tem um patrocínio, aí entrou já patrocinada. Trabalho de marketing. Isso. E só que essa é diferente, né? Porque ela vai ser diferente, porque a Copa Grão-Pará era só isso. A Supercopa Grão-Pará, ela é uma competição que marca o início da temporada, tem um caráter festivo, mas tem o objetivo de botar troféu na sala de troféu dos clubes. E ela vai ser disputada por quem? Exatamente. Ela é uma competição entre o campeão estadual e o campeão da Copa Grão-Pará. Que vai funcionar como? Eu já vou explicar, mas é importante só dizer que nesta temporada, neste ano, foi entre o campeão da Série A e o campeão da Série B, porque nós não tínhamos ainda o campeão da Copa Grão-Pará. Que vai iniciar agora. Então foi uma transição. Em 2025 já será o campeão estadual de 24 contra o campeão da Copa Grão-Pará de 24. O que é a Copa Grão-Pará?
Quando a gente chega nas quartas de finais do estadual, eu tenho 8 clubes classificados para essa etapa. Desses 8 clubes, o que acontece? 4 vão eliminar os seus adversários e vão seguir para o estadual, onde fará uma semifinal e uma final. Nessa final você tem 2 vagas da Copa do Brasil, uma para o campeão, uma para o vice e o campeão estadual. Os 4 eliminados na quarta de final do estadual são classificados automaticamente para uma outra chave chamada Copa Grão-Pará. Essa Copa Grão-Pará, esses 4 fazem uma semifinal de jogo único, então os 4 viram 2. Essa semifinal do estadual aqui, que vai classificar os 2 finalistas, elimina 2, perfeito? Na semifinal. Tá. 2 seguem para a final, 2 são eliminados. Esses 2 vêm aqui fazer mais uma semifinal da Copa Grão-Pará. Jogo único, sai um finalista para fazer a final do campeonato. Sai 2 finalistas. Sim, 2 finalistas, uma final para fazer com os 2 que eliminaram aqui na semifinal, uma final. Aqui tem uma vaga para a Copa do Brasil também. Não é assim, calma. E além do título da Copa da Copa Grão-Pará, você tem o campeão de tal Copa tendo a terceira... A terceira vaga da Copa do Brasil. A terceira vaga porque são 3, tá? E aí, sempre é bom lembrar que mudou o critério da CBF. Agora as vagas não são mais por ranking de clube. Não, agora é por ranking de federação. E por isso é importante que o Paysandu ascenda ou permaneça na Série B, mas ascenda para a Série A, que o Remo ascenda para a Série B, você vai abrir. que o Águia... Champions, né? Exatamente isso, é meio Champions. Ou seja, você ter com que os nossos clubes ascendam cada vez mais nas divisões, porque o sucesso individual desses clubes traz um sucesso para a federação do estado. E a federação com isso consegue ter mais acesso a mais competições e mais vagas da Copa do Brasil. É possível num momento, por exemplo, que a gente tenha 4 vagas da Copa do Brasil e não só 3. Mas então, ou seja, essa terceira vaga, a gente criou essa nova competição e aí é o atrativo dessa competição. Os clubes vão dar a alma para ser campeões. Não é o terceiro lugar que ganha, é o campeão da Copa Grão-Pará que ganha. É o campeão da Copa Grão-Pará. E vai disputar mais uma. E aí o campeão da Copa Grão-Pará, ele ganha a competição, ganha a taça e já está classificado para a final da Supercopa de 2025. Ou seja, pode ganhar 2 taças e ainda até a Copa do Brasil. E assim, a visão que a gente... taças e dinheiro. E a visão que a gente tem é muito simples sobre isso. Nós precisamos que os clubes tenham acesso mais à taça. Quando a gente cria essas 3 taças por ano, você vai ter, num médio prazo, uma reconfiguração desses acessos à taça. E isso é muito importante para o quê? Clube vive de taça. Taça, ela reforça, aí volta para aquela história, reforça a relação do clube com a sua história, com a sua torcida, com a sua comunidade, com seus patrocinadores, aí estimula a evolução, melhor de campeonato, e quanto mais, e eu sei que a gente tem um pensamento de eixo aqui, né, que é o Remo e o Paysandu, eu falo isso muito em live, Ricardo, quanto mais esses times estiverem fortes, e óbvio que aí eles mais fortalece o eixo. Não, porque... Também. Vamos lá, se Remo e Paysandu tiverem muitas dificuldades no Campeonato Paraense, obviamente, porque tais clubes estão melhorando e evoluindo, eles chegam nas competições nacionais mais prontos para embates mais duros. Então calma que não é que tudo... É importante. Tudo faz parte de um ciclo. Então, assim... maior o bolo, maior a fatia. É óbvio. E sabe uma coisa que eu falo assim? Paysandu e Remo tem que jogar, a Tuna e o Águia também, eles têm que jogar 50 a 60 jogos por categoria de base ano. Ponto. Tem que jogar. Só que para eles jogarem isso, um clube médio tem que jogar 25 vezes. 30 vezes. Senão a gangorra... Agora eu te pergunto, esse clube médio, ele consegue bancar os jogos? Porque todo jogo tem um custo. Todo. Ele consegue pagar todos esses 25 jogos que ele tem que jogar por ano? Eu estou falando aqui de 60 clubes, mais ou menos, porque tem os clubes profissionais e amadores, não os municipais das ligas. Não. Mas exemplo, os clubes amadores, eles jogam o campeonato de base. Sim, por exemplo, o Desportiva, que acabou o Marco Antônio fazer gol, que veio de lá. Não, ele é profissional. Eu vou dar um exemplo. O SDP é um time profissional. Vou dar um exemplo. Tempo foi, não foi? Só amador? Não, acho que ele nasceu profissional. Falei uma bobagem ao menos. Não, mas ou seja, existem vários clubes amadores Peraí. que... Tira.
Tira, tem um bicho. Depois tu corta. Sem problema. Tá, a gente já vai... Existem vários clubes amadores que precisam jogar 25 jogos ano para Paysandu, Remo, Tuna, ou seja, o eixo que a gente chama, jogar 60. E aí, por isso que existe a necessidade da federação apoiar esses clubes. Aí que eu falo para os clubes do eixo, eu falo assim, irmão, isso precisa ser financiado. Tá certo. Então, a gente vira também, isso. Melhora, pô. Então, ou seja, a vida é melhor, a vida é melhor do emergente, é vida muito melhor ainda para o eixo. E fora que jogadores podem sair desses times para o eixo porque estão numa condição, em vez de trazer de fora. Então Quer ver uma medida que a gente fez agora para fechar só essa discussão do Campeonato Paraense? A gente acabou de aprovar, por exemplo, que os clubes de cota... Porque existem clubes de cota A e cota B no estadual. Isso é definido na verdade, pelo patrocinador master, né? Que é? Então, que é o Banpará, no caso, e a própria transmissão da Funtelpa. Nesse contrato, Paysandu e Remo tem a cota A, que é um valor de cota. E os outros 10 são clubes que eles chamam de cota B, não é de categoria B, é cota B. O que a gente fez agora? Todos os clubes de cota B, quando jogam como mandante, não pagam mais os delegados de jogo. A federação está pagando esses jogadores. Desculpa, esses delegados. Essa pessoa. O Paysandu e Remo não se incomodam com isso. Porque eles têm que ter essa clara visão. Cadê os nossos jogos? Não, porque vocês têm renda para pagar isso. Então, vocês pagam, os clubes de cota B, vamos dizer assim, não pagam. Mas essa visão é importante entender. Que fortalecer esses clubes fortalece o eixo. E o que eu estou tentando vender cada vez mais entre os clubes é isso. Que não é só um conceito de urbanidade. Fala assim, não, tem que ser gentil e tolerante com o coleguinha. Não, até tem que ser até também. Tem que ser, mas a gente tem que fortalecer. E tem que ser inteligente. Por exemplo, Paysandu e Remo tem que torcer para que esse ano, por exemplo, o Águia ascenda a Série C. Para que o Cametá ascenda a Série C. O Paysandu tem que torcer para o Remo subir para a Série B. O Remo tem que torcer para todo... Então, ou seja, isso é uma questão de conceito de que o todo forte me deixa forte. E ninguém está pedindo para você, torcedor, na hora que está vendo o jogo do Paysandu, se você é Remo, do Remo, se você é Paysandu, dizer, nossa, que legal pro futebol. Não, mas como conceito de negócio de futebol, os clubes, as instituições têm que entender que quanto maior o bolo, maior a sua fatia. A gente não vai chegar nesse nível, eu imagino, dada a característica do fanatismo do torcedor paraense, que é característico, e isso é legal pra caramba, acho que isso que dá força, dizer que agora eu vou torcer pro Remo, eu vou torcer pro Paysandu. Mas é uma obrigação da federação torcer para todos e é uma obrigação dos clubes compreenderem. Aí sim, a gente tem que deixar essa rivalidade pro torcedor. O clube tem que compreender que o bem coletivo puxa o bem individual. Ponto. Isso aí é um conceito que não é meu, isso é um conceito internacional. Inclusive para a briga dos dois juntos, contigo, para melhorar o futebol. Todo mundo frente junto, aos exatamente, frente aos outros. Galera, a gente poderia ficar aqui mais pelo menos 1 hora batendo papo só sobre futebol paraense. A gente nem foi para outras coisas do futebol que a gente tanto ama e ficaria mais 2 horas. Facilmente. Nem mais de música que a gente ama e ficaria mais 1 hora, e nem mais de algumas situações etílicas que a gente ama e ficaria mais 1 hora. Certamente. Agora é a hora da pergunta na marca da pênalti. Perguntas, não diria capciosas, mas diria assim um pouco mais para o senhor Ricardo Gluckpol, presidente da Federação Paraense de Futebol. Ricardo, a gente passou uma grita agora sobre valores cobrados no maior cenário e tal. Eu queria te perguntar sinceramente, até porque é uma curiosidade minha e acho que está muito confusão nisso. A federação tem gestão? Se não tem gestão, ela pode atuar ou ajudar de alguma forma a que isso seja melhorado? Valores de produtos lá dentro, valores de estacionamento. A federação pode ser um agente que atue nisso? É dela essa gestão? E se não for, pode ajudar? Bem, na verdade é o seguinte, isso é uma responsabilidade do clube.
A federação não tem essa... Eu vejo aí 2 problemas, tá? Vamos falar especialmente sobre a questão da água que eu acompanhei. Então, assim, deveria, na minha visão, se existe uma lei, e eu te confesso que não conheço. Mas pode entrar um PROCON da vida? Mas eu acho que se existir, e eu até pedi para o nosso jurídico dar uma olhada nisso, que se é para entrar com um cantil de água. Então isso tem que ser, sim, liberado. E acho, sim, que tem que ter uma preocupação do clube em colocar preços justos. Aonde a federação entra? A federação colocou no regulamento do campeonato, então se você pesquisar no regulamento da competição, que é o REC, Regulamento Específico da Competição, aprovado em Congresso Técnico, do qual eu estou o preço dos produtos que vendem no estádio que sejam de mercado. Eu não estou aqui ainda para avaliar se os preços que estão lá estão fora do mercado, mas a federação já puxou o assunto para si e vai sim notificar os clubes para que cumpram esse regulamento. Então, sim, sinceramente, eu acho que tem que haver essa fiscalização da nossa parte. Seria uma omissão se a gente não estivesse fazendo isso, e a gente vai fazer. Tem uma pergunta que eu sei que tu estava querendo fazer, eu fiz. Quero pedir para vocês, além de estar vendo a gente aqui no É Nós Queiroz, vocês sigam, que vai estar aparecendo aqui, vai estar na descrição do vídeo, todas as redes sociais da FPF, a FPF TV também vai estar reproduzindo esse conteúdo, então é importante para que vocês saibam tudo que está rolando no futebol paraense. Segue tudo lá, do É Nós Queiroz, segue tudo lá da FPF e segue tudo, obviamente, com garbo e elegância da Pênalti, a nossa nova parceira. Tamo junto. É nóis. É nóis.